Queria dar boa tarde a todo mundo novamente, né? Agradecer a presença de todo mundo nesse encontro. Esse é um papo, mais um papo promovido pela Rede Narrativas, né? Acho que a maior parte do pessoal aqui conhece, mas a Narrativas para quem não conhece, é uma rede de profissionais de comunicação de causas que se dedica a construir conhecimento coletivamente, né? E espaços de debate para fortalecer profissionais de comunicação que atuam nas organizações sociais e também para fortalecer o papel da comunicação nas organizações sociais. A gente conta com a participação de mais de 600 integrantes, né, no nosso grupo de e-mails. O meu nome é Renata Saavedra, eu faço parte do Conselho Gestor da Rede Narrativas, que é um grupo de integrantes que busca facilitar ações coletivas na rede. Estou aqui também com outras integrantes do Conselho Gestor. Quero agradecer muito a todo mundo que está se juntando a nós aqui hoje e muito também, especialmente a Maíra e a Edilaine, que voltaram aqui para seguir esse papo com a gente, né? Esse papo que começou no final do ano passado e toparam encontrar um momento aí para voltar e para a gente aprofundar essa conversa, né? Sobre comunicação de causas baseada em dados. A gente está fazendo esse segundo encontro porque o primeiro deixou aí um gostinho de quero mais, né? Assim, faltou tempo para a gente responder todas as perguntas, para continuar a conversa, né? Como a gente falou também, né? Como nossas convidadas destacaram também no encontro do ano passado, esse é um tema ainda pouco falado no setor social, né? E ainda é raro a gente ter oportunidade para falar sobre esse assunto. O setor está dando ainda alguns primeiros passos, né? Para discutir. Pesquisa, evidências e dados embasando a comunicação, e quanto mais a gente falar e trocar sobre isso, melhor. Então, a gente conversou sobre como, enquanto campo progressista, a gente precisa atualizar ainda o ferramental que a gente usa para comunicação, né? E esse é um papo para a gente falar sobre isso. Então, eu vou recapitular muito rapidamente algumas coisas que a gente trocou no encontro passado, né, para refrescar a nossa memória também. E para quem não pôde acompanhar, o encontro está gravado, disponível no YouTube da Rede Narrativas, mas muito por alto, assim, né? No encontro passado, a Edilaine, a Maíra e o Ricardo, né? Maíra e Ricardo da Quid, Edilaine do Diálogo Brasil, contaram um pouco da atuação, né, da Quid e da Diálogo Brasil. A Quid é um laboratório de comunicação e mobilização para causas, com foco no desenvolvimento de ações e campanhas baseadas em dados e na compreensão profunda de nichos de audiência. E a Maíra explicou para a gente como a Quid atua colocando brócolis no arroz, né, a metáfora que eles usam para explicar como chegar nas pessoas onde as pessoas estão, né, e falar de política sem falar de política, a partir dos interesses e dos repertórios das pessoas. Né? Então, a gente conversou sobre a importância de entender quem é a nossa base, para engajar a nossa base, quem é a oposição, para neutralizar a oposição, e quem é o meio, né, o público que a gente pode persuadir e focar os nossos esforços em persuadir o meio, né, que é o público que está em disputa, né, e fazer isso com essa estratégia da metáfora do brócolis no arroz, né. A Quid, para fazer isso, atua com social listening, para entender o público do meio, né, o que que o público do meio está falando sobre os temas em que a gente quer incidir. Eles fazem testes de narrativas com grupos de discussão, constroem mensagens pensadas para esses públicos específicos e então focam na distribuição do conteúdo, né? E fazem isso com uma estratégia always on, né? De alta frequência e volume de conteúdo. E isso é diferente da maior parte das campanhas, né? Da prática de campanhas no terceiro setor, que acabam sendo campanhas mais pontuais, que geralmente usam canais que atingem já apenas as nossas bases, né, em vez de chegar a outros públicos. A Edilane apresentou para a gente a Diálogo Brasil, que é uma iniciativa de comunicação estratégica que tem o objetivo de apoiar organizações da sociedade civil para que elas possam aprimorar a sua comunicação estratégica. Né? Ela falou de como a Diálogo Brasil faz pesquisa de audiência e ela entende a pesquisa de audiência como um mapa, né? Como uma trilha para chegar até as audiências, né? de interesse. Ela também falou sobre a importância de levantar, além de dados demográficos, né, das audiências, valores, né, das audiências para poder engajar os segmentos por meio de ganchos emocionais.
A Edilane também contou para gente que a Diálogo Brasil fez uma pesquisa de audiência com foco em valores, que segmentou a população brasileira em 9 segmentos e se aprofundou na relação desses segmentos com temas socioambientais. Né? Essa pesquisa é uma pesquisa que foi feita para o campo, né? Foi preparado um toolkit com 9 personas a partir desses 9 segmentos da população. É um material que está sendo lançado agora, né? Estava para ser lançado, a Edilane também pode atualizar a gente um pouco disso. É uma pesquisa que está sendo lançada em parceria com o Nossas, e aí a gente também falou sobre como, além dessa, existem várias pesquisas já disponíveis no mercado, né, dependendo da área que a gente atua, que estão abertas, né, que tem muita coisa que está escondida, mas que as organizações sociais, os comunicadores das organizações sociais poderiam estar acessando, né, para embasar suas estratégias. Não necessariamente cada organização precisa fazer a sua pesquisa. A gente já tem muito material, muito recurso, e o nosso objetivo também com essa conversa entender onde é que a gente pode buscar esse tipo de coisa, né? E como é que em rede a gente pode potencializar os recursos, o conhecimento que já existe. Então, esse encontro do ano passado foi uma super introdução ao tema e abriu espaço para a gente seguir essa conversa, focando principalmente em dicas práticas, dicas concretas, né, para que comunicadores e comunicadoras que estão atuando nas organizações e nos movimentos sociais possam fazer um trabalho mais orientado por dados, né, mais orientado por evidências, né, atualizando esse seu ferramental. Então, para a gente seguir essa conversa, eu vou passar a palavra para Cristiane Sampaio, né, que também é uma integrante do Conselho Gestor da Rede Narrativas, que vai seguir junto com a gente aqui nessa mediação. E nossa ideia hoje é voltar para as perguntas que a gente já recebeu depois do encontro, né? A gente já tem subsídio para seguir o debate e abrir espaço também para novas perguntas, né? Novos comentários, ter mais espaço de troca do que a gente conseguiu ter no último. Cris, você está com o microfone fechado. Obrigada, Rê. Boa tarde a todas e todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa iniciativa da Rede Narrativas. Eu também atuo como voluntária no Comitê Gestor da Rede. É um prazer estar de novo com Edi e Maíra, aqui nesse papo super importante. E a gente vai abrir, então, com as perguntas que ficaram sem resposta no primeiro webinar sobre o tema, porque o tempo já tinha terminado, então a gente vai começar com essas primeiras questões e depois, né, quem tiver interesse de trazer outras dúvidas, questões, perguntas, colocar aqui no chat, a gente vai organizando para que a gente possa ter bons momentos aqui de troca. Então, Edi, Maíra, a primeira questão, né, que foi colocada foi: que dicas práticas vocês dariam para profissionais iniciarem um trabalho nesse sentido, nesse campo da comunicação baseada em dados, né? Nesse sentido mais estratégico. Qual seria o primeiro passo e quais as limitações que vocês poderiam considerar nesse campo, que vocês visualizam? E a segunda pergunta foi como fazer pesquisas e levantar esses dados com as ferramentas que temos, sem precisar de adquirir novos softwares. Haja visto a falta de recursos, a limitação e a falta, né, de recursos para as organizações da sociedade civil. E quais ferramentas gratuitas podemos lançar mão para ajudar nesses dados? Como apresentar esse referencial de modo a gerar valor para esse trabalho de comunicação de dados nas organizações? Aí eu passo, qual de vocês gostaria de começar? Quer que eu comece, Maíra? Pode puxar, Edi. Tá, Então, vai lá, Edith. eu posso começar com a primeira. Eu estava dando uma olhada nas perguntas aqui também e fui refletindo, né, sobre a resposta mais relevante para compartilhar com vocês. Eu acho que, pelo que eu entendi da pergunta, uma reflexão importante para se ter, e eu provavelmente vou falar isso para algumas organizações aqui, que para essas organizações vai ser óbvio,
mas para outras talvez nem tanto, dada a minha experiência trabalhando com organizações. Então, me perdoem aquelas que talvez recebam isso de maneira mais óbvia. Mas pensando nos poucos recursos, né, que as organizações têm em todos os sentidos, financeiros, humanos e tudo mais, o que ajuda muito é ter um planejamento de comunicação bem estruturado. Seja um planejamento de comunicação para o ano da organização, seja um planejamento para cada campanha, por exemplo, que for ser realizada. Por quê? Porque cada planejamento tem um objetivo. É a partir do objetivo dentro do planejamento que você define as audiências. Seja o objetivo, qual o objetivo da organização em comunicação para o ano. A partir desse objetivo, vocês vão definir quais são as audiências, por exemplo, quais as atividades para essas audiências e o que vai ser monitorado. Se for para uma campanha, a mesma coisa, qual é o objetivo da campanha e quais audiências precisam ser engajadas nessa campanha. Isso vai ajudar vocês a reduzir, por exemplo, o tamanho desse objetivo e, portanto, o número de audiências, muitas vezes, para poder atuar. Se a organização ela tem recursos somente para atuar com poucas audiências, o objetivo dela tem que caber nesse recurso, né? A gente é o famoso não dá para dar passo maior que a perna, né? Então, eu acho que tinha uma pergunta relacionada a essa que era como que a gente trabalha com mais ou menos audiências, né? Com pouco recurso. É isso, qual que é o seu objetivo, né? Se o objetivo tiver maior do que é possível realizar, tem que repensar o objetivo, porque é melhor atingir alguma coisa do que não atingir nada, né? Em termos de objetivo. E aí isso ajuda você a reduzir o número de audiências. E por que que eu falei de planejamento? Porque a gente define o objetivo ao fazer um planejamento de comunicação. Então, um planejamento de comunicação estruturado a cada ano, tem organização que faz a cada 2 anos, e também para cada atividade. E aí isso vai ajudar vocês a entenderem, olha, realmente a gente adoraria falar com 10 audiências, mas a gente não tem recurso nenhum, né? Nem de financeiro, nem humano para fazer isso. Quais são as duas principais para tentar atingir tal objetivo? Vamos focar nessas. Então, o planejamento ele ajuda em ter essa leitura completa do que a gente quer atingir, do que dá para ser feito. Uma outra coisa que eu acho importante quando a gente fala de audiências é não esquecer que algumas audiências elas podem também ser mensageiras. Então, às vezes, você vai escolher 2 audiências para sua campanha de comunicação, mas pelo menos uma dessas audiências vai conseguir atingir outra audiência para você, né? Comunicando, agindo como mensageiro. Então, essa reflexão estratégica na hora de montar o plano e pensar nas audiências também ajuda quando a gente tem pouco recurso, né? Porque a gente pensa em mensageiro, em comunicação, não só por isso. A gente costuma pensar em mensageiro em comunicação porque com muitas audiências, só determinados mensageiros conseguem falar. Vou dar um exemplo para vocês do nosso setor, né? A gente tem dentro do setor ambiental é, audiências que, se uma ONG falar com elas, essa mensagem não vai colar nem com Reza Braba. Então, a gente tem que engajar mensageiros que falem com essas audiências por nós, né? E tenho certeza que isso acontece em todas as outras áreas também, dado também minha experiência no passado. Então, pensar em mensageiros também ajuda. E por último, pensando em ferramentas, e aí já passando para a Maíra, existem, quando a gente fala de monitoramento de rede social, né, existem ferramentas no mercado que são ou gratuitas. Óbvio que é sempre aquela história, né, gente? O primeiro pacote é gratuito, é a hora que você começa a pegar gosto pela coisa e quer fazer mais, eles começam a te cobrar. Mas existem pacotes gratuitos ainda com algumas ferramentas que estão no mercado e que fazem pelo menos um mínimo monitoramento de menção, né? Então, menções da sua organização, menções de uma determinada causa ou campanha ainda dá para monitorar dentro de determinadas limitações. Então, uma combinação dessas ferramentas e mais o que já está disponível nas próprias ferramentas já é um começo. Quando a gente fala de audiência, gente, ainda bem, cada vez mais, como eu falei da outra vez, tem muita pesquisa já pronta no mercado acontecendo, né?
falo isso pela área socioambiental, porque eu vejo muita pesquisa, e em outras áreas também. Então, quando a gente está com pouco recurso, fazer um bom trabalho de vasculhar por aí o que já existe, né? Muita agência compartilhando coisa, outras organizações fazendo, por exemplo, há 2 anos a gente teve uma coalizão de organizações da área socioambiental que se reuniu para fazer 7 pesquisas no ano. Cada uma ficou responsável por uma, todas focadas em audiência, e isso foi compartilhado. Mas, como normalmente é um conteúdo sensível, né, gente, não é compartilhado assim, ninguém vai botar isso no jornal. É compartilhado em redes, como a gente está fazendo aqui. Então, é também um pouco trocar ideia, manter contato, fazer pergunta, ir atrás, pesquisar, manter as redes de contatos para que essas informações também cheguem. Eu acho que isso ajuda. Por último, tem algumas pesquisas de mercados que, a princípio, podem não parecer que falam diretamente à nossa necessidade, mas que também podem ajudar muito em comunicação. Então, por exemplo, existe uma pesquisa de uma agência internacional que chama Edelman, que é uma pesquisa de confiança, é um barômetro de confiança, que fala sobre a confiança do brasileiro nas instituições. E eles medem ONGs, por exemplo. Então, dentro dessa pesquisa, que é super robusta, enorme, e ela é pública, ela é divulgada, também dá para vocês tirarem dados que podem alimentar, por exemplo, campanhas institucionais, né? Então, só um exemplo aqui do que tem aí fora e que pode ajudar quando a gente tem pouco recurso. Maíra? Obrigada, Edi. Acho que concordo super, né? Acho que acrescentando, né, uma reflexão, né, essa ponderação que você faz da importância da gente ter um planejamento de comunicação, é a gente conseguir fazer boas perguntas também, né? Acho que isso é um mantra que eu tenho e que eu dissipo aqui na Quid também, assim. Acho que quando a gente pensa em uma estratégia que ela é baseada em dados, eu sinto que a gente está num contexto em que a gente tem excesso de informação, né? E eu acho que se a gente não conseguir, de fato, fazer boas perguntas que estejam atreladas às nossas reflexões estratégicas de para onde a organização quer migrar, para onde a organização quer mover a opinião pública, a gente acaba se perdendo nesse mar de informação. Assim. Então, acho que parece uma dica simples, mas acho que a maior dificuldade é a gente conseguir fazer boas perguntas. Não é simples fazer boas perguntas, né? E eu acho que quando a gente pensa, né, em como que a gente vai selecionar esses dados, eu imagino que sem essa reflexão estratégica, né, de por que que a gente está escolhendo esse público, de fato esse é o melhor público que a gente tem para mover com o recurso que a gente tem, né? Eu gosto muito sempre de pensar em quanto que a gente, né, aqui na Quid, que a gente tem como premissa, né, a gente conseguir mover a opinião pública para uma direção mais progressista, né? E a gente acredita que tem steps para isso acontecer, né? E que cada público vai estar em um determinado momento. Ou seja, se eu tenho pouco recurso, quem de fato eu vou conseguir mobilizar com esse recurso, né? E isso precisa também orientar as minhas perguntas estratégicas. Assim, né? A gente acaba recebendo, né, muitas trocas com parceiros, né? E a gente quer que né? Uma das coisas que aconteceu na última eleição a gente gostaria que o parceiro nosso entrou em contato e falou, a gente gostaria que determinado tema fosse muito relevante na eleição, né? E aí nossa primeira reação é possível fazer isso, né? De que a gente tem recursos suficientes para fazer isso. Né, o meu background é um background de pesquisa de mercado, né? Demora anos para uma marca ser consolidada, né? Demora anos para construir o entendimento de que homo construiu, de que se sujar faz bem. Essa plataforma de comunicação demanda muito investimento, altíssimo investimento. E eu acho que tem uma virada de chave também, quando a gente está falando, né, do universo da filantropia, do entendimento de que comunicação, a maioria das organizações entendem comunicação como uma ferramenta meio e não uma ferramenta fim, né? E eu acho que a gente perde também nessa batalha porque a gente tá num contexto diferente, de entendimento de como que a comunicação está, de fato, muito atrelada com a disputa de poder, né? O quanto que a gente vê que
a extrema-direita já está totalmente apropriada desse universo, né? A gente faz um mapeamento aqui que a gente olha para a atuação, né, de parlamentares conservadores e parlamentares progressistas, e é muito discrepante o potencial de engajamento que a base extremista tem, da direita extrema tem, por conta do entendimento de que comunicação não é uma ferramenta meio, né? É de fato uma ferramenta fim para a gente conseguir as coisas. Então, acho que também tem uma necessidade da gente setar um pouco de expectativas, né? Acho que boa parte das perguntas fala muito dessa questão de recursos, de como é que eu faço com pouco, né? É muito difícil que uma organização que tenha 2, 3 pessoas à frente de comunicação consiga, de fato, introduzir todo esse ferramental que a gente trouxe aqui, né? E acho que a gente já está tranquilo em relação a isso também, porque é inviável, né? Então, aqui na Quid, a Quid é uma organização de comunicação. Então, eu tenho uma pessoa que está pensando em estratégia de mídia, eu tenho uma pessoa que está pensando em estratégia de comunicação, eu tenho meu time que está pensando em como que a gente vai coletar e a gente vai analisar esses dados, né? Então, ainda que a gente tenha um time pequeno de inteligência, se a gente for comparar, então, com uma estrutura de uma grande marca ou da necessidade que a gente tem de mobilizar recursos para, de fato, conseguir mover a opinião pública, a minha equipe de inteligência são 4 pessoas, é um time muito pequeno, para eu conseguir coletar e analisar todos esses dados que estão disponíveis diariamente, considerando tanto o nível da política institucional quanto o nível da disputa da disputa cultural mesmo que está sendo feita, né? E eu acho que quando a gente traz essa reflexão de a gente precisa falar com as pessoas onde elas estão, a gente precisa aproveitar melhor um pouco dessas efemérides, esses temas quentes que estão acontecendo aqui, que a gente vê que o campo conservador tem feito de forma bastante habilidosa, eu acho que é muito difícil que a gente consiga reverter esse cenário sem, de fato, a gente ter uma atuação em redes. Então, a gente, enquanto Quid, nunca vai ser especialista em uma temática, né? E, ao mesmo tempo, nenhuma organização que é pautada, né, com um tema específico, ela também nunca vai ter a capacidade de construir uma equipe do tamanho que a gente necessita para a gente reverter esse cenário que a gente está vivenciando. Então, acho que tem um pouco da gente acalmar, assim, um pouco os nossos corações de que não dá para todo mundo ser especialista em tudo, assim, né? E a gente vai precisar trabalhar junto para isso, para esse cenário, né, mudar. Então, acho que um case que eu gosto muito de trazer, porque eu acho que exemplifica muito o que significa esse processo de atuação em rede. No ano passado não, na última eleição, a gente, por uma série de pesquisas aqui na Quid, a gente, né, então, entendeu que a gente precisaria trabalhar com o público abstêmio, e mobilizar esse público abstêmio também para participar das eleições. E a partir do momento que a gente identificou, né, analisando os dados do TSE, que a juventude era um público bastante relevante para a gente mobilizar, o primeiro passo que a gente teve foi quem são as organizações que vão estar trabalhando com essa pauta? Né? E aí a gente trouxe essas organizações não para apresentar os nossos resultados de pesquisa completamente, mas apresentar até onde a gente estava, né? O que a gente tinha identificado, tanto olhando a base de dados do TSE, quanto olhando para histórico de pesquisas de opinião, ouvindo o que essas organizações estavam tendo de necessidades de dados e construímos juntos o processo de pesquisa. Né? Então, isso foi completamente fundamental para que no final desse processo a gente tivesse diversas campanhas acontecendo, cada uma com a sua linguagem, cada uma com o seu objetivo, de acordo com os recursos de cada organização, mas apontando para uma mesma direção. Né? Então, acho que quando a gente fala de atuar em rede, de consumir essas pesquisas que estão sendo feitas, eu acho que tem um processo também que a gente precisa entender como que a gente vai se articular melhor enquanto campo, para que no momento em que essas pesquisas estejam sendo desenhadas, a sociedade civil participe também dessa discussão. Né? A gente consiga mapear, então, quem são as organizações que estão trabalhando com aqueles temas e elas consigam trazer as demandas e as necessidades que elas tenham já nesse momento de construção da pesquisa. Né? O que eu mais vejo acontecer é pesquisas incríveis sendo construídas, a gente tem pesquisas muito boas sendo disponíveis aí
de diferentes temas, mas na hora que essa pesquisa chega na organização, existe muita dificuldade de conseguir traduzir isso para uma estratégia de comunicação, porque as perguntas ali estão muito mais centradas em pensar problemas do ponto de vista da política institucional, da construção de políticas públicas, e não, de fato, para atender às necessidades de comunicação que já são latentes nas organizações. Então, acho que tem essa mudança de entendimento que então, acho que se eu sou uma organização que tem um recurso para fazer uma pesquisa, eu acho que é muito importante que a gente consiga que essa etapa de articulação no começo desse processo seja muito bem construída. Isso é uma coisa que a gente também está aprendendo aqui na CUD, né? Não é que a gente sempre consegue trazer as organizações juntos, cada uma tem sua agenda, cada uma tem sua necessidade. Nem sempre no desenho da pesquisa é possível atender todas as necessidades, mas esse processo de escuta e construção coletiva ele precisa acontecer, porque acho que é uma ilusão a gente imaginar que eu vou disponibilizar para a minha equipe de que tem 3 pessoas que está fazendo comunicação institucional, que está fazendo a comunicação dos projetos, está atendendo todas as necessidades programáticas, que ela também internalize uma estrutura para a escuta social, que ela internalize também uma estrutura para consumo dessas pesquisas que estão sendo produzidas. Então, acho que é importante a gente setar essas expectativas, porque senão fica todo mundo imaginando que a gente não tem saída, assim, sabe? E eu acho que a saída está nesse processo colaborativo mesmo. E aí eu trouxe a Yane aqui, que a Yane Almeida, que está até com a mãozinha levantada aqui, aí a nossa coordenadora de social listening, ela tem uma. Se a demanda é a gente ter quais são os ferramentais que existem gratuitos, a gente tem uma lista para passar para vocês. Mas eu acho que é importante entender que não é a contratação de uma plataforma que vai resolver os problemas de coleta de dados daquela organização. Que se a gente, de fato, não tiver um recurso humano para olhar para aquilo, acaba gerando, né, uma certa frustração, porque eu acabo, e aí muitas vezes eu tenho dinheiro, eu acabo investindo numa plataforma que é incrível, mas que não necessariamente eu vou ter gente capacitada dentro de casa para usar. Então, eu imagino que a gente, enquanto campo, tem bastante coisa para discutir ainda, assim, sobre como que a gente cria essas estruturas compartilhadas também de dados. Maravilha, Maíra. Foi muito, muito importante esse ponto que você trouxe, né? Que é a questão da leitura dos dados, né? Pós-pesquisa, o que fazer com os dados, né? E como trazer eles para que as instituições possam adquirir, possam alcançar aí suas metas, né? Enfim, suas missões. A Luísa levantou a mão primeiro, então ela podia trazer a pergunta dela e depois a Ayane, né, fazer uma fala. Tem o Márcio também. Então, vamos passar para os 3 e depois volta você e Edi. Luísa. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer conhecer todo mundo. Muito massa estar aqui nesse treinamento. Acho que vocês falam super bem, então é muito, muito legal estar aqui hoje. Eu não estava no último treinamento, então eu trouxe as perguntas do último que eu assisti online para cá. E eu tinha 2 perguntas, mas vocês acabaram falando de uma outra pauta no meio do caminho que eu gostaria de trazer bem rapidinho, então eu vou trazer ela primeiro, que é a questão de análise de dados para as mídias sociais. A gente sempre se pega aqui pensando na Politize, eu sou gestora de comunicação aqui, sobre como a gente consegue acompanhar os nossos dados de campanhas, mídias sociais, etc. E sempre surge a conversa de conseguimos ter o suficiente com uma plataforma gratuita, tipo um MLabs da vida, ou a gente precisa realmente ter alguma coisa paga, tipo uma Buzz Monitor da vida. Então, eu queria muito ouvir de vocês que atuam com isso no dia a dia para saber se realmente conseguimos fazer gratuito, que é o que, né, toda organização do terceiro setor quer ouvir, ou se realmente, cara, uma plataforma paga é o melhor caminho. A segunda pergunta que eu tenho para vocês é relacionada a marketing de influência. Então, é para a galera da Quid, na verdade. Eu acompanhei de perto a campanha do Olha o Barulhinho e eu acho essa campanha maravilhosa, então muito parabéns para vocês. Eu me lembro que ela chamou muita atenção, inclusive de pessoas como Leonardo DiCaprio. E a gente também trouxe essa conversa aqui dentro da Politize e eu queria entender quais foram, se existiram estratégias para vocês conseguirem alcançar essas pessoas ou se foi algo muito orgânico. E se foi orgânico, o que que vocês diriam que fez com que vocês alcançassem essa pessoa, como Leonardo DiCaprio?
E a minha última pergunta é sobre indicadores de impacto, que é outra coisa que eu também me pego pensando sobre como trabalhar nas campanhas que a gente atua aqui na Politize. Vocês mostraram na última campanha, na Quid, o aumento do número de jovens que foram às urnas em relação às últimas, eleições. E aí, sabendo disso, a minha pergunta é: como vocês conseguem traçar essa relação direta entre a atuação de vocês e esse grande indicador que é o aumento do número de jovens que foram às urnas durante o período eleitoral? Então, como que vocês conseguem fazer esse grande parecer aí? E acho que é isso. Obrigada de novo e tamo junto. Obrigada, Luiz. Ayane. Oi, gente, boa tarde. Não, só queria complementar um pouco a fala da Má. Muito ela falou sobre essa questão da gente democratizar esse momento da pesquisa junto com outras organizações, e eu acho que isso complementa, inclusive, uma das perguntas que é gerar o valor para aquela organização, assim, sabe? Ela participar desde o início ajuda, sim, a ela enxergar o valor naquilo, e para além disso, é a gente conseguir traduzir tudo isso que a gente consegue montar em uma pesquisa, todos os dados que a gente consegue trazer na prática. Porque dados, na real, ele é uma cultura. A cultura de dados não se instaura do dia para a noite, como a Maíra estava falando aqui, né? Então, se a gente consegue traduzir o que a gente conseguiu montar, o que a gente conseguiu de insumos para questões práticas de uso daquele dado mesmo, eu acho que isso que é mostrar valor assim também para as organizações e elas entenderem a importância daquilo. Eu acho que vem muito disso também, né? Ela conseguir transformar isso. Sobre as ferramentas, eu posso passar aqui no chat para vocês várias que eu listei aqui. Mas eu acho que vai muito do que Maíra falou, da gente também tirar muito esse peso, sabe? Nem sempre a gente tem que estar atrelado a uma ferramenta para a gente conseguir analisar o que a gente precisa. Antes de qualquer coisa, a escuta social é uma imersão dentro de um ambiente. Então, eu posso imergir dentro desse ambiente para além de uma ferramenta. Então, eu tenho recursos como o Google Trends que pode me ajudar, eu tenho ferramentas com funções gratuitas, como a Edi estava falando, que eu posso me ajudar, sei lá, o SimilarWeb pode me dar, por exemplo, dados de sites. O CrimeTangle é uma ferramenta gratuita, nem todo mundo tem acesso, mas como organização existe um caminho para se conseguir. É uma ferramenta massa para eu conseguir ver as redes sociais também, e fazer busca em mar aberto. Imersão de comunidades é o que costuma trazer as coisas mais ricas aqui, assim, para a gente. Por exemplo, eu emergi num grupo de Facebook de uma determinada temática e ficar observando aquela conversa ali me traz muito insumo, muito insumo rico para incrementar nossas pesquisas. A própria busca avançada do Twitter, você entrar lá no Twitter e colocar os filtros certinho, você pode conseguir buscar dados de forma mais eficiente para você criar listas dentro do próprio Twitter, com temáticas específicas. Por exemplo, eu trato da causa do meio ambiente, então eu posso selecionar N perfis que tratam e que falam sobre essa causa, e eu posso transformar aquilo num único feed para eu conseguir entender a narrativa daquilo. Existe uma ferramenta que é o Twitter Trending, que ela me dá histórico de hashtags, histórico bem antigo, assim, busca de hashtag pelo próprio Instagram, que eu posso ver o volume daquela hashtag e entender o quão importante aquela hashtag foi para além da narrativa. É, e uma coisa que é super importante, que a gente sempre está de olho aqui, que é search. Como é que as pessoas buscam determinadas coisas na internet, né? Quais são as perguntas que elas fazem para obter as respostas que elas necessitam? Como é que elas fazem essas perguntas, né? Então, para além do Google Trends, que pode me dar algumas dessas perguntas, existem ferramentas como o Answer the Public, por exemplo, que tem versões gratuitas que você pode puxar dados desse tipo, ferramentas do próprio TikTok, de insight, o TikTok de insight, já Tá falhando, né? Pode, foi só para mim. Tá, para mim também tá. Tá Sim, falhando. ficou falhando. Quer voltar depois, Ayane?
Ou vamos Pode tentar ser, mais um pouquinho? mas eu volto. Então tá. Márcio, você quer fazer sua pergunta agora e depois a gente volta para Edi e Maíra responderem? Ok. Eu estou um pouco. Não sei se é pertinente, porque está me parecendo que nós estamos falando especificamente de pesquisa em mídias sociais. Não sei se cabe alguma consideração sobre pesquisa de uma maneira geral que alimenta a atuação na defesa de causas. Porque absolutamente todo projeto que a gente desenvolve tem um componente de pesquisa. Não há como eu construir um projeto sem ter um componente de pesquisa, que é onde vai me dar o componente científico daquilo que eu vou fazer. Né? Então, tem dados secundários, e são muito amplos, muito vastos. A gente, sabendo procurar, encontra muita coisa. O que significa que diminui aquilo que precisamos fazer, que é levantar os dados primários, que seriam específicos do trabalho que nós estamos desenvolvendo. Mas se a gente já consegue obter 70%, às vezes 80% em fontes secundárias, e isso impacta diretamente no custo, porque eu posso dirigir o que está faltando para a pesquisa especificamente daquilo que eu quero impactar. E nesse caso, também, nós temos outros tipos de pesquisa, além da pesquisa quantitativa, qualitativa, nós temos pesquisa de observação, pesquisa em loco, enfim, ela não se resume a essas classificações que estamos vendo. Mas isso é que eu estou dizendo, eu não sei se é apropriado nós estarmos falando nisso, já é um tema muito vasto, a questão da pesquisa em mídias sociais, né? Para entrarmos em outras coisas. Mas a gente que trabalha com causas, uma variedade muito grande no caso, porque como nós somos uma agência, a gente, ora, tem, não uma agência de publicidade, é uma agência de envolvimento humano, não desenvolvimento, de envolvimento. Então, a gente tem que buscar as melhores alternativas, consequentemente, a ferramenta adequada para desenvolver aquela alternativa. Então, era só essa questão que eu queria colocar, que realmente eu fiquei sem saber se a discussão nossa, a conversa, se restringe à questão da pesquisa especificamente de mídias sociais. No ambiente digital, né, Márcio? Então, Edi e Maíra, quem Posso quer começar? começar? Eu vou começar a responder a do Márcio, daí a gente vai um pouquinho de trás para frente, pode ser? Márcio, acho que a tua colocação é super pertinente. A gente acredita que não tem nenhum método de pesquisa que por si só vai ser suficiente para responder todas as questões que a gente tem. Então, o que a gente costuma fazer aqui na Quid é muito, né, esse processo de bricolagem, né? Então, voltando nesse exemplo que eu estava dando, né, da campanha do Voto Jovem, a gente começou esse processo justamente com a coleta de dados secundários, tanto olhando para a base do TSE, né, que disponibiliza, então, esse histórico aí, eles têm inclusive dashboards, mas a gente fez um trabalho, né, com a base de dados bruta mesmo, e também com dados do LAPOP, né, que tem um histórico aí de pesquisas de opinião, que também são disponíveis, né, então, primeira etapa desse processo de investigação foi, de fato, a gente trabalhar com dados secundários, e cruzar esses dados secundários, né? Então, aí o segundo momento desse processo de pesquisa, aí foi uma imersão, né, nesse ambiente digital que contempla, né, o que a gente chama tanto desse processo de uma escuta que é baseada em termos de busca, que aí, de fato, a gente lança a mão de ferramentas que a gente tem, mas é possível também fazer, como a Yane levantou aqui, uma série de possibilidades de fazer, inclusive com search, mas é uma combinação, né, tanto da gente escutar o que está se falando a partir de um termo de busca, e nesse caso a gente procurou termos como tirar o título, primeiro voto, né, e entender o que as pessoas estavam falando sobre isso, também enquanto
imersão, né, em comunidades. Então, esse processo de observação etnográfico que você sugeriu, a gente fez, mas o processo etnográfico, né, da gente identificar, então, quais são as comunidades e hubs de informação sobre juventude e sobre mobilização da juventude, para que a gente pudesse fazer uma imersão nesses espaços também, e entender como é que se dão um pouco dessas relações, quais são os temas que surgem ali, como que as pessoas estão se relacionando com eles, como que essas conversas se desenrolam. Então, a gente acaba puxando muito a sardinha para o universo de mídias sociais. A minha escola de pesquisa foi a partir de social listening, né? Eu trabalho com isso desde 2010. E aí, depois desse processo, eu fui trabalhar numa consultoria de pesquisa, e eu cheguei nessa consultoria de pesquisa muito, né, com uma certa soberba de falando, vocês estão perguntando um monte de coisa que as pessoas já estão falando em redes sociais, né? Não precisa disso. E aí, no fim, o que eu aprendi é que, na verdade, a gente precisa das duas coisas, né? A gente precisa ouvir o que as pessoas já estão falando, e isso está super disponível em redes sociais, mas as pessoas só falam sobre aquilo que já está na consciência, sobre coisas que elas, de fato, já têm uma opinião formada. Então, tem, de fato, um processo de uma espiral de silêncio e determinados grupos que nem estão ali se manifestando, e se a gente não lançar mão de uma coleta de dados primária ou de vasculhar nessas outras pesquisas que já estão sendo feitas, dificilmente a gente vai conseguir contemplar, né, a percepção dessas pessoas que são justamente as pessoas que a gente imagina, que a gente acredita que a gente tem que conseguir dialogar e aproximar desse universo progressista. Né? Então, acho que contemplando, então é isso, né? A gente faz sempre uma combinação aí de processos, né? E aí depois a gente fez grupos de discussão, né? Para que a gente de fato vá combinando essas técnicas e elas se complementem para a gente ter uma visão mais global sobre o tema que a gente está estudando. E aí, o que a Luísa trouxe, né, sobre análise de dados, de mídias sociais, acho que a Yane falou bastante, né, disso, das possibilidades de coleta e análise a partir de ferramental gratuito, mas eu acho que eu deixo uma provocação aqui, o que eu acho que também pode ser um espaço muito rico de construção de conhecimento dentro da organização, é a troca com os times que estão de fato produzindo conteúdo no dia a dia com quem está pensando as estratégias programáticas da organização. Então, acho que o que tende a acontecer é o quanto a gente não democratiza o aprendizado que está acontecendo em determinadas áreas da organização, e esse aprendizado ele é absorvido nas reflexões estratégicas, e muitas vezes quem está ali produzindo conteúdo no dia a dia conhece a audiência, conhece as necessidades, mas não necessariamente existe uma interlocução e uma troca desse aprendizado com quem está, de fato, pensando a linha programática. Então, acho que tem mecanismos que estão talvez mais atrelados a essas trocas entre as áreas dentro da organização, que podem ser muito mais ricos do que, de fato, eu acreditar que eu vou investir, vou me debruçar na plataforma gratuita, que vai ter uma série de limitações, eu vou investir um dinheiro numa plataforma paga e que também vai ter uma série de problemas. A gente paga ferramentas na Quid, isso não significa que a gente consegue enxergar tudo o que acontece no espaço digital, né? Então, tem uma série de restrições das próprias plataformas de acesso a dados, né? E fica cada vez mais difícil a gente conseguir coletar muitas coisas que lá em 2010, quando eu comecei, a gente coletava tudo. Né? Então, acho que eu deixo essa provocação aqui, o quanto que a gente precisa ouvir mais quem está na linha de frente ali na produção de conteúdo e democratizar esse conhecimento para toda a organização. Aí, o processo com o Leonardo DiCaprio, a resposta foi sorte, Luiz. A nossa estratégia de influência ela era muito focada em micro e nano influenciadores. Né? Então, a gente fez esse trabalho de pesquisa para a gente conseguir mapear, então, quais eram as temáticas de interesse da juventude. A partir dessas temáticas, a gente mapeou quais eram os influenciadores que a gente gostaria que estivessem junto com a gente na campanha. E aí, uma das pessoas da coalizão do Voto Jovem, que foi isso que a gente, né, foi uma coalição com várias organizações, tinha o contato do Leonardo DiCaprio, porque ele é atuante nas pautas socioambientais, né? Então,
já tinha, inclusive, tido enfrentamento prévio com Bolsonaro, e aí eles acabaram embarcando nessa, né, como reflexo também desse trabalho com os influenciadores e de como que se criou uma onda, né, reflexo da nossa atuação conjunto com a atuação de outras organizações, né, quanto que esse tema ele ganhou uma dimensão maior, porque a gente conseguiu conduzir esse processo de pesquisa com todo mundo junto, assim. Eu acho que é isso. O Leonardo DiCaprio foi sorte, a Anitta foi sorte. Foi sorte não, né? Claro que é reflexo também de quanto que a gente conseguiu mobilizar a opinião pública a partir desse processo pulverizado de diferentes campanhas acontecendo simultaneamente. E aí, sobre a questão dos indicadores, a gente não tem essa resposta, né? A gente não tem essa resposta. O que gosto muito de falar desse case do voto jovem, porque ele é o case que tem um grande indicador, né? O indicador de sucesso dessas campanhas era que a gente conseguisse mobilizar a juventude para tirar o título. Então, assim que o TSE divulgou os dados de quantos jovens tinham tirado o título naquele período, a gente consegue, né, com base no olhar histórico, entender que aconteceu algum evento que fez com que essa curva, que estava numa curva decrescente de envolvimento de jovens, né, para tirar o título de eleitor, tivesse uma mudança, né? E aí o que a gente consegue dizer é que o que existiu de mudança, né, foi, claro, um contexto político colocado, mas também uma série de organizações que pela primeira vez fizeram uma campanha de mobilização da juventude em relação a esse tema, né? Então é muito a gente não tem como afirmar com segurança que isso é resultado. E aí, inclusive, né, esse é um dos grandes debates que a gente tem, é, e, e, e a resposta que eu sempre trago é: a gente precisa ter segurança dos nossos indicadores de comunicação, né? Então, quando a gente está olhando para as campanhas, e a gente, enquanto que a gente trabalha com campanhas digitais, a gente faz pouca coisa offline, a gente tem como coletar e analisar essas métricas, né? E aí a gente vai conseguir entender o quanto que a gente está movendo a opinião pública olhando para, né? A gente tem grandes discussões, assim, o quanto que a gente precisa estar ancorado, de repente, em indicadores de confiança das instituições, que é outra organização que vai medir, que é o Datafolha, por exemplo, mas a gente nunca vai conseguir dizer que foi a nossa campanha aquilo, né? Então é sempre um processo da gente olhar para o que aconteceu, olhar para esse histórico, identificar quais são os eventos que podem ter impactado aquela mudança naquele determinado indicador, assim. Mas aí a nossa orientação, e aí eu aqui, enquanto responsável pela área de inteligência, a gente precisa ter controle dos nossos indicadores de comunicação. Né? O quanto que eles, de fato, estão refletindo nos indicadores sociais, a gente não vai conseguir medir dessa forma tão objetiva. Assim. Bacana, obrigada, Maíra. Edi, você quer complementar? Isso, obrigada, Maíra. Eu não quero me repetir muito no sentido de repetir o que já foi falado. Eu acho que, principalmente com relação à pergunta da Luísa sobre as ferramentas, a Yane já, né, trouxe uma boa resposta e trouxe ferramentas também no chat, o que é muito bacana. Mas eu queria talvez reforçar dois pontos que a Maíra falou antes. Um é sobre a questão de análise de dados, por conta da nossa experiência trabalhando em apoio às organizações, assim. A gente percebeu ao longo do tempo que óbvio que existe uma lacuna e a falta de recursos para, às vezes, ter ferramentas que ajudariam no trabalho, mas às vezes só ter a ferramenta não resolve, né? E a gente foi percebendo ao longo do tempo a lacuna ainda maior que existe de entender como transformar achados, seja de pesquisa de mercado, seja de monitoramento de rede social, em recomendação de comunicação. Como que você transforma o achado em estratégia e tática, né? Falando assim parece fácil, mas dependendo da pesquisa que cai na sua mão, é algo que você precisa de muita experiência, de fazer isso várias vezes para aprender. E eu acho que a forma de solucionar isso sem ter essa experiência em casa é trocando em rede mesmo, é buscar quem fez, quem já fez, bate um papo comigo, vamos conversar. Eu acho que a gente tem, na maioria das vezes, né? Não vou dizer todas, mas na maioria das vezes, a nossa área é muito aberta, né? Para troca, para conversa, para se ajudar. Então, eu acho que ouvir
marcar conversa com as pessoas, entender como é que foi feito, pedir dicas, e ter esse trabalho em rede mesmo, essa troca é muito importante. E testar, né, gente? Porque trabalho de comunicação é teste o tempo todo, porque também às vezes você pega meia dúzia de achados, transforma em estratégia, testa para ver se aquilo está dando certo. E quando você testa, você aprende também, né? Você fecha o ciclo, né? Se aquela leitura dos achados foi correta ou não. Então, não ter medo de testar, obviamente, dentro aí de um risco controlado de comunicação, eu acho que é importante. E outro ponto que a Maíra trouxe que eu queria reforçar é a troca dentro da própria organização entre as áreas, porque a gente faz pesquisa, a gente monitora para construir e refinar estratégia, narrativa, entre outras coisas. Então, se não há uma troca com quem está lá na ponta construindo conteúdo ou criando design, por exemplo, né, de uma peça, a gente também não fecha esse ciclo, né? A gente está com a comunicação falha aí dentro da própria organização para que a estratégia seja de fato redonda, estruturada e tal. Então, essa troca interna e participação de todo mundo nessas conversas eu acho que é fundamental. Último ponto com relação a indicadores. Eu acho que essa é a pergunta, Luísa, de um milhão de dólares, né? Porque indicador em comunicação, mensuração em comunicação é sempre, desde que tenho 25 anos de trabalho e sempre foi um assunto e continua sendo. Porque é desafiador exatamente por conta do que a Maíra falou, né? Mesmo com a campanha para o voto jovem ter tido o resultado que, obviamente, foi impactado pela campanha, você não consegue traçar, né? Por A mais B esse cálculo para conseguir comprovar matematicamente que foi isso. Então, é sempre um desafio. Mas, de novo, batendo na mesma tecla do planejamento, eu acho que quando a gente planeja, pensa em métricas, baseadas nos objetivos e no que a gente vai fazer, mais a gente consegue ir refinando a nossa mensuração e refinando os nossos indicadores e a forma de mensurar. Porque a gente vai ver que alguns deram certo, outros não, e assim você vai refinando e chegando cada vez mais próximo do que a Quid, por exemplo, conseguiu nessa campanha. Maravilha, Edi. Eu vou voltar aqui com uma pergunta, né, que ficou da primeira edição dessa conversa, que diz o seguinte: 2024 é ano de eleições municipais. Quais oportunidades esse contexto traz para comunicadores de causas atuarem em rede dentro da lógica de dados, né, que está sendo apresentada aqui pelo Diálogo Brasil e a Quid? Vocês estão tocando ou recomendam alguma ação em curso focada no processo eleitoral deste ano? Quer Posso- comentar, Edi? Eu posso começar já dizendo que a gente ainda está no comecinho do ano, né? Não temos clareza ainda na área das organizações que a gente apoia, então também é um recorte, né? Não estou falando de todas as organizações no país, mas não temos conhecimento ainda de uma colaboração organizada, mas sabemos que ela vai acontecer. Então, o que elas vão acontecer, porque pode ser que seja mais de uma. Então, saberemos e poderemos trocar com vocês sobre isso, né? Vocês têm meu e-mail, senão eu coloco, que para quem não tem, não estava na outra, eu coloco aqui no chat de novo e a gente pode continuar conversando aí nos próximos meses. Eu acredito que para as eleições para presidência existiram esforços coletivos que a gente apoiou, inclusive, e tenho certeza que eles vão existir novamente. Então, isso é uma coisa. A oportunidade que eu vejo de trabalhar em rede foi o que a gente viu acontecer e a gente apoiou para que acontecesse, que é organizações se unirem em torno de causas específicas e trabalharem para que os votantes considerem esses temas na hora de escolher seus candidatos. É uma coisa que a princípio parece óbvio, mas que é super difícil no Brasil, como vocês sabem, né? As pessoas não têm pautas necessariamente claras, principalmente pautas socioambientais.
na hora de votar, e são pautas muito mais econômicas na maioria das vezes, também por motivos óbvios. Então, trazer esses assuntos à tona para a pauta das pessoas que estão votando como uma reflexão no processo de voto tem também sua importância. E isso foi feito por algumas organizações nas últimas eleições, e a gente viu o reflexo desse trabalho, por exemplo, com deputadas indígenas sendo eleitas, né? Então, essa é uma das formas que eu vejo do trabalho em rede com coletivo, né? Em prol de um determinado tema ou alguns determinados temas, e aí trazendo a expertise, né, a experiência de cada uma das organizações, quem tem dado, quem não tem, quem vai fazer pesquisa, quem não vai, para trabalhar junto, acho que é uma das formas. Maíra, você quer comentar um pouquinho antes de eu passar para o Márcio? Acho que, enquanto PID, a gente ainda está fazendo as reflexões de como que a gente vai enxergar as eleições municipais esse ano, então, não sei exatamente o que a gente vai ter sobre isso, mas prometo compartilhar com vocês assim que a gente tiver uma definição do nosso planejamento sobre esse tema. Mas já consigo adiantar aqui para vocês que no ano passado, uma das coisas que a gente fez é fazer uma observação da atuação, né, de mulheres com cargos institucionais, na verdade, porque a gente também olhou para, a gente estava olhando relevância institucional política, a gente olhou muito, começou, né, a partir de um olhar de quanto que a Michelle Bolsonaro estava virando uma figura muito relevante, né, estava ganhando, né, espaço aí, né, nas redes sociais, quanto que a audiência dela estava crescendo, quanto que o engajamento da página dela também estava crescendo, quanto que ela estava ficando com uma figura central, inclusive do PL Mulher. E aí a gente tem um painel em que a gente monitorou as 20 mulheres progressistas, né, com cargo institucional, olhando para a atuação delas, e as 20 mulheres conservadoras com maior audiência nas redes sociais. E a gente tem uma série de aprendizados sobre isso, né, olhando então para as técnicas que elas usaram, né, como que a gente imagina que existe de oportunidade aí para as novas candidaturas aprenderem um pouco com o que a gente observou, assim. Então, a gente deve lançar um relatório contemplando um pouco desses aprendizados e a gente pode compartilhar, que a gente se compromete a compartilhar aqui com essa rede esses resultados. E acho que a ideia acho que um grande insight, assim, que a gente já consegue trazer é o quanto que a gente, enquanto campo progressista, muitas vezes perde a oportunidade de trabalhar a partir de efemérides, né, em temas quentes, assim. Então, quando a gente olha, né, as diferenças de atuação no Dia das Mães, por exemplo, como que as mulheres conservadoras falaram e se posicionaram sobre esse tema, e como as mulheres progressistas também falaram, a gente vê algumas discrepâncias, inclusive numa disputa do que é família, do que é o papel da mulher, e como que o universo conservador tem aproveitado melhor esses momentos, que são justamente os momentos em que as pessoas estão mais os momentos e temas em que as pessoas estão interessadas, né? Então a gente está sempre numa discussão muito político-institucional e não necessariamente fazendo uma disputa cultural mesmo. Então acho que para esse ano assim a gente sabe o quanto que a gente vai precisar olhar para isso e quanto que esse debate da cultura ele tem feito com que a gente tenha perdido, né, espaço politicamente também. Obrigada, Maíra. Márcio. Bom, gente, eu cheguei hoje aqui de paraquedas, assim, então me desculpa. É, Bom, quem me conhece, sou o Márcio. Eu tive a oportunidade, na verdade, de estar muito próximo, né? Quando surgiu Narrativas, na época eu estava na Fundação Tite Setúbal e trabalhava muito perto da Fernanda, então foi ela que me puxava para cá no momento ali que eu coordenava o projeto de democracia. E também, a partir dali, eu tive a oportunidade de estar perto da campanha de jovens, de voto jovem que a Maíra trouxe. Também no grupo, também estava lá, Edilene, no grupo que o Américo formou, né, que estava ali incubado dentro do X, e que tinha ali 7, 8 pesquisas que rodaram. Então, uma das pesquisas é uma que foi bem publicizada na Setúbal, sobre também isso, né,
Jovens, Juventude e Democracia, mas vamos fazer esse salto, na verdade, que eu queria ouvir de vocês duas, a relação entre audiência e base social, que é uma coisa que eu talvez, eu só vou jogar uma percepção que eu tenho, que a gente olha para o bolsonarismo e fala, os caras são muito bons em manobrar a audiência, quase como se essa audiência brotasse do éter, tá? Não tivesse materialidade, base social, territorialidade, esse tipo de coisa. E aí, eu por acaso, assim, comecei a ser impactado pelos fisiculturistas, essa coisa do Instagram, fisiculturistas, e um dia eu caio numa live do Bolsonaro com o Renato Cariani, que teve lá 1,2 milhão de audiência, de pessoas ao vivo assistindo o Bolsonaro com o Cariani. E eu lembro que tempos antes a gente ficava assim, até tirando onda do Bolsonaro. Por que que esse idiota zerou a alíquota de imposto do whey e de outros suplementos e tudo mais? E estava aí, né? Quer dizer, como o cara, como ele tinha uma base social que estava dentro de um lugar que materializava, que era a galera de academia e que curte esse lugar, e isso se materializava assim em audiência. E aí a gente pode falar de clubes de tiros, de um trecho das igrejas evangélicas, o lugar que para mim ficou muito claro, quando a gente olha o que o Bolsonaro, esse imbecil, está indo fazer andar de jet ski no Guarujá, e a gente batendo palma pro Lula tirando foto sozinho com a Janja numa praia deserta no sul da Bahia. Sabe essas coisas? Quer dizer, então, quer dizer, ele tem uma base social, tem ali um lugar, as motocicletas e por aí vai. O quanto a gente precisa dosar um pouco essa relação entre o quanto de energia e recurso a gente coloca para mover a audiência, a opinião pública enquanto audiência, e quanta energia também a gente precisa colocar, e para equacionar isso, a gente precisa colocar para mobilizar e manter azeitada a base social que está no território. E que talvez aí, e também, talvez aí esteja a nossa maior força enquanto organizações, que a maior parte das organizações tem base territorial. E aí, desculpa, só fazer um ponto, eu queria também ouvir vocês sobre o voto jovem, que eu acho que ali, Maíra, acho que a gente já conversou sobre isso, né? E também alinhando esse lugar da base social, o movimento do voto jovem virou um grande movimento, na verdade, né? Eu lembro de almoçar aqui do lado, no restaurante perto da minha casa, uma senhora almoçando com outras senhoras ali, amiga dela. Ah, minha filha de 16 anos fez uma festinha em casa, eu peguei o computador e registrei 15 pessoas. A grande questão de onde veio isso, sabe? Foi do Barulhinho, foi do Leonardo DiCaprio, foi o Incrível Hulk, foi a Anitta, sabe? Foi um outro jovem, ela ouviu no ônibus, eu não sei. E aí, nessa relação base social e audiência, depois que a gente consegue mobilizar os jovens, eles votam, e esse é um erro que a gente comete com uma certa frequência, a gente vira as costas e vai embora. E aí a gente deixa aquela base social lá toda mobilizada, toda pronta para atuar junto com a gente deixa ela meio órfã e vai embora, porque a gente fica sempre, assim, essa é a minha diferença. Queria ouvir muito você, Edilene e Maíra, porque a gente foi olhar para a próxima audiência, sabe? E quase que jogou no ralo toda uma base social que estava super mobilizada e pronta para atender outras convocações e chamados que a gente pudesse ter. Desculpa me alongar, mas é só porque para marcar essa posição. Legal, Márcio. Edi, Maíra, qual de vocês quer comentar primeiro? Maíra, posso ir só porque eu já tinha conversado com a Renata Do, antes de sair do 18h15, horário, né? Sim, Edi, tranquilo. e só para já dar uma contribuição aí para essa pergunta especificamente. Isso que você descreveu, Márcio, já vi acontecer algumas vezes, assim, né? Porque eu acho que quando a gente começa a trabalhar com comunicação estratégica, a gente, dependendo da organização, parte do zero, ou dependendo da organização, já tem ali algumas audiências pré-engajadas, né? Depende muito da organização mesmo. Mas, independente disso, mesmo quem parte do zero, conforme começa a fazer um trabalho, começa a gerar um engajamento. E o desafio dentro dos planejamentos de comunicação a cada ano, quando a gente evolui, é manter os engajados e buscar os não engajados, né? E aí eu volto para o meu ponto inicial, que é entender dentro dos seus objetivos para o ano ou para uma determinada ação de comunicação ou campanha,
o que que você quer atingir e se aquilo é viável com os recursos que você tem em mente, até para você poder ir atrás de mais recurso, né? Para você entender isso e poder ir atrás de mais recurso com argumento, né? Com argumento para poder conseguir esses recursos, porque às vezes você vai perceber que para determinado objetivo você tem que fazer as duas coisas, você tem que manter os engajados e conseguir novos engajamentos, e para isso você vai precisar de mais recursos. De maneira geral, na minha experiência, quando você está fazendo comunicação para causa, minha recomendação seria nunca perder os engajados. Se tiver que escolher, nunca perca os engajados, né? Mantenha os engajados e vamos buscar recurso para engajar mais gente, né? Para fazer mais ativações. Essa seria a minha recomendação sempre a princípio, mas esse é um grande desafio. E só um ponto que eu lembrei que tinha uma pergunta que eu achei super interessante lá na lista de perguntas, que era a velha história, que também é tão antiga quanto o problema de mensuração em comunicação, que é o quanto às vezes comunicação não é valorizada, né? Dentro das organizações, e por isso, inclusive, é difícil buscar recurso. E eu acho que uma forma, só para também tocar nessa pergunta, porque eu achei relevante, eu acho que tem a ver, de certa maneira, com o que o Márcio estava falando, que é buscar recursos para conseguir manter os engajados e ir atrás de novos engajamentos, é conseguir argumentos dentro da sua própria estratégia, né, para ir atrás de recurso dentro das organizações ou fora, né? Então, por que que eu tenho que manter os engajados? Eu engajei até agora X%, olha o que eu consegui. Então, eu tenho que manter esses engajados. E se eu engajar mais gente, eu vou atingir determinados objetivos. Então, aí você começa a conseguir argumentar, mas também, gente, não tenho receio de usar exemplos de outros, porque às vezes a gente se sente tão solitário ali na nossa caixinha, né? Nossa, mas eu não tenho, né? Não tenho dado, não tenho condição ainda de argumentar. Eu sei que comunicação tem um valor muito grande, mas não estou conseguindo achar argumentos. Ir atrás de estudo de caso, ir atrás de outros exemplos, óbvio que o mais similar possível à sua realidade, é, também ajuda nesse, digamos, convencimento interno e às vezes até externo, né? Para conseguir mais recursos. Obrigada, Edi, pela sua participação. Maíra, Acho que é uma ótima pergunta essa do Márcio, né? O quanto que, né, o que que pesa mais, assim? A gente acredita que sem uma base mobilizada você não. É isso, assim. A gente, né, costuma, o frame que a gente usa, né, para organizar o eleitorado, qualquer grupo de pessoas a partir de um objetivo que a gente tem, é quem está junto com a gente, né, que é uma base que a gente precisa conseguir mobilizar e manter engajada, né, quem está contra a gente, que a gente precisa entender se tem mecanismos de neutralização, e quem está no meio do caminho, assim. Então, e a gente acredita que essa base mobilizada precisa estar junto com a gente para a gente dialogar com esse meio do caminho, assim. Então, quando eu falo que esse processo da campanha do Voto Jovem foi um super aprendizado para a gente, assim, é um case que eu gosto muito de contar. Eu acho que é porque a gente só conseguiu ter êxito porque tinham organizações de base junto com a gente também nessa campanha, né? Então, sem trabalho de organizações como o UBS, que fizeram trabalhos nas escolas, locais, né? Sindicato de professores, né? Então, acho que teve uma série de organizações que estavam junto com a gente, que tem essa legitimidade para trabalhar com a base, que sem elas a gente certamente não teria atingido esses resultados. Mas é o que a gente enxerga, né? E aí, né, voltando nesse assunto de indicadores, um dos nossos grandes indicadores são, de fato, né, os resultados das eleições e quanto que a gente vem perdendo no Congresso, né? Eu acho que tem um lugar tem espaços que a gente espaços e pessoas que a gente não está conseguindo dialogar, né? E a gente precisa pensar também como que a gente fala para essas pessoas para além da nossa base que já está junto com a gente. Então, eu enxergo que precisa ser de fato uma combinação dessas duas coisas. Aí agora a gente conseguir pesar, né, quanto que vai ter de recurso, a gente precisa de fato olhar para essas pessoas que a gente não está conseguindo dialogar, porque olhando para esse indicador eleitoral,
a nossa base tende a estar junto, né? Mas, de fato, se não tiver um trabalho de manutenção dessas relações, isso se perde, né? Então, acho que é um trabalho que precisa acontecer ao mesmo tempo, assim. Não enxergo como um é superior ao outro, assim. Eu acho que precisa, de fato, acontecer de forma coordenada, inclusive, né? Porque a gente entende que sem essa base mobilizada para ajudar, que é uma base que tem conhecimento de causa, que tem legitimidade, né? Justamente para conseguir dialogar com essas pessoas que estão no meio do caminho, que são pessoas que não necessariamente têm opiniões, né, muito seguras sobre determinados temas, tem uma certa margem para a gente dialogar e aproximar nossos valores delas. Eu acho que fica inviável a gente imaginar que o resultado do voto jovem foi só por conta do óleo barulhinho, assim. Acho que não faz sentido a gente imaginar que isso é reflexo só de um trabalho de uma organização, né? Acho que é esse trabalho coletivo mesmo que possibilita que a gente mude indicadores sociais que demoram anos para ser mudados. Né? Demoram anos para ser mudados e demandam muito investimento para que essas mudanças aconteçam também. Aline, você quer falar, quer trazer para reflexão aqui? Tem mais alguém que queria trazer alguma pergunta? Edi já tinha comunicado a gente que precisa sair mais cedo, mas Maíra acho que pode ficar até mais um pouco, né, Maíra? Se alguém quiser trazer mais uma Ô, questão. Cris, a Aline aqui, eu não estou com a câmera ligada, mas é só para trazer um pouco assim desse meu incômodo, né? A gente vem fazendo alguns debates aí desde o ano passado sobre essa temática, e eu acho que é nosso papel, assim, como comunicadores dentro das organizações da sociedade civil, do terceiro setor, debater sobre essa questão de como que a gente vai alinhar nossas estratégias seguindo ainda uma corrente que está na contramão do debate sobre regulação de plataformas, sobre o debate de como as democracias do mundo estão sendo solapadas, né? E a gente aqui, como defensores de direitos humanos, como organizações do terceiro setor que defendem né, assim, o meio ambiente, a causa indígena, a causa negra, entre outros debates, né? Eu acho que a gente precisa olhar para isso com mais profundidade, porque a gente fica sempre nesse debate de recursos, de investimento. Claro que comunicação demanda investimento, já falou-se aqui hoje da necessidade de investir em pessoas, né, em profissionais, em pessoas qualificadas, e não só em ferramentas, etc., em softwares, algo que eu concordo, mas eu fico sempre achando que a gente está ainda correndo atrás do nosso próprio rabo nesse aspecto do destinar recursos financeiros para plataformas e para esses grandes conglomerados aí, né, que hoje reúne grandes riscos para as democracias no mundo todo, não só no Brasil. Então, acho que a gente precisa colocar sempre esse tema dentro de qualquer debate que envolve investimento, estratégias e continuidade de uma comunicação 360, algo que possa, de alguma forma, atingir mais pessoas e levar mais as nossas mensagens para um público maior, né? Eu acho que a gente precisa sair um pouco desse universo, sabe? Porque senão a gente fica muito refém, assim, né? Dessas empresas. Então, eu ainda acho que a gente ainda está tateando um pouco nessas estratégias e a gente tem mais um dever de casa para fazer que tem a ver com táticas, talvez táticas de guerrilha mesmo, sabe? A gente sair um pouco mais desse universo assim de métricas, KPIs e não sei o quê, e voltar para a cartilha mais antiga ali, nos primórdios da internet, sabe? Um pouco esse desabafo, assim. Obrigada, Aline. Márcio vai falar? Como levantado? Ai, Márcio tinha levantado, desculpa. Não, não. Márcio, É, é,
Ainda agora houve referência a uma questão bem complexa, que é a definição dos indicadores. Claro que, se nós tivermos um marco zero, vai facilitar muito o acompanhamento da evolução daquela questão a partir da nossa intervenção. E sempre é possível uma contaminação com outros fatores inesperados, às vezes, que intervêm no processo. Por exemplo, facada no Bolsonaro. Então, isso muda completamente a perspectiva anterior que estava em pauta. Apenas para colocar, nós usamos um teorema, chamado Teorema de Pareto, que também é conhecido como Teorema 80-20. Porque quando temos um conjunto muito grande de indicadores, ou grande de indicadores, sei lá, 10, 20 indicadores, às vezes até mais, fica bem complicado a gente estabelecer o peso para cada um deles. Mas quando a gente aplica o Teorema de Pareto, nós vamos reduzir essa lista aos 20% que causam 80% dos resultados. Tá? E abandona o resto, simplesmente, embora você possa fazer uma visita a esse restante em termos qualitativos, evidente. Mas isso sem nenhuma perda de qualidade técnica, científica da pesquisa, muitas vezes resolve, porque é uma tese, um teorema cientificamente testado, aceito, e que traz para nós, principalmente na questão prática do dia a dia, resultados bastante confiáveis para darmos seguimento ao trabalho. Então, só queria levantar essa aplicação a partir da possibilidade de estar usando aquilo que a ciência coloca à nossa disposição também. Obrigada, Márcio. Mais alguém? Vou puxar aqui então, Cris. Vamos lá, Acho que esse debate que a Aline traz é de altíssima relevância, né? A gente, essa sensação de que a gente está correndo atrás do próprio rabo é uma realidade, né? E a gente, inclusive, né, a gente tem um produto que chama Como Falar Sobre, né? A gente fez desses episódios, que é um produto em que a gente faz um processo de escuta social, né, via redes sociais, de determinado tema, e combina isso com grupos de discussão, para a gente fazer alguns testes de mensagem. E uma das temáticas desse produto a gente fez sobre regulação de redes, regulação de plataformas, né? Ouvindo, então, mães que tinham filhos em idade escolar, muito para entender o gancho que a gente, né, como que a gente aproveitava, né, aquele contexto em uma série de ataques nas escolas para falar e para trazer esse tema de regulação de redes, que é uma temática super técnica, super complexa para a opinião pública participar desse debate também. E aí o que a gente percebeu, né, o que a gente aprendeu nesse processo, é que mesmo para as mães mais conservadoras, quando a gente está falando quando a gente usa esse debate de regulação de redes para falar sobre segurança dos próprios filhos, né, ninguém se opõe. As pessoas elas acham que, assim como na vida real existem regras para serem seguidas, nos espaços digitais essas regras precisam existir também. Então, e aí o que a gente percebeu é que a gente, enquanto campo, não conseguiu aproveitar esse contexto em que a gente estava partindo de um factual concreto, né, dos efeitos dessa falta de regulação, né, o impacto disso para a sociedade, nesse caso aqui com os ataques nas escolas, e que a gente não conseguiu aproveitar enquanto campo para aproximar as pessoas dessa discussão, que ainda é uma discussão muito centrada em determinados eixos da sociedade. Assim. Então, acho que a gente, enquanto campo, precisa, sim, conseguir aproximar a opinião pública desse debate, que ele é central, mas também a gente, por outro lado, não pode ignorar que a forma de se comunicar mudou,
e que hoje boa parte das pessoas consomem os conteúdos a partir do ambiente em que ela está, né? Então, assim, ela está consumindo conteúdo que ela recebe do WhatsApp, ela está consumindo conteúdo que ela recebe no Facebook, ela está consumindo conteúdo que ela recebe no Instagram. Eu acho que ignorar esse contexto também não nos ajuda a pensar em estratégias de reversão desse cenário. Assim. Então, acho que o debate de regulação ele precisa acontecer, mas a gente também precisa entender que a gente vai ter que lançar mão no mínimo do entendimento de como essas novas estratégias de comunicação funcionam, para que a partir desse entendimento a gente pense e sugira novas formas de se fazer. Né? Acho que não é um processo de se voltar a fazer o que era antes, porque não é a gente que determina, sim, a sociedade. Né? Então, acho que como que a gente observa esse fenômeno e identifica oportunidades para que a gente popularize o debate de regulação, né? Para que esse debate também avance nas instâncias políticas institucionais.